Boa noite, Betel. Hoje é dia de celebração. Vamos agora, unidos neste culto, celebrar o nosso Deus. Você que está em casa agora, compartilhe o link desse culto, divulgue este momento de bênção do Senhor para nós. Esteja também vivendo a comunhão deste culto, interagindo no nosso chat e também cumprindo todas as etapas e partes deste culto, vivendo-as para a glória do Senhor Jesus. Vamos juntos celebrar o nome do nosso Deus. O nosso Deus é sobre tudo, é sobre todos. Nosso Senhor, Ele está acima de todas as coisas, tem poder para nos salvar. Nosso coração transborda de amor pelo Senhor. Sobre todos, Tu és Rei, Tu és Senhor. O Teu povo te adora, o Teu nome louvará. És refúgio e segurança, em meio à tribulação. Fortaleza, esperança, toco no meu coração.
esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Este mundo vai passar, mas a verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão, Senhor, tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, só temos a ti. Jesus, eu só tenho 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 a ti. Queridos irmãos da Betel, Betel tem abençoado muitas famílias, muitos pacientes, muitas pessoas necessitadas neste período de pandemia. E agora, queridos, nós temos mais uma oportunidade de abençoar pacientes, pessoas necessitadas de doação de sangue. Devido à pandemia, diminuíram o número de pessoas doadoras de sangue. Então nós estamos pedindo para que Betel possa nos abençoar. Mas com essa ação
de doação de sangue. Então nós vamos passar aí todas as informações para que possamos também ajudar esses que tanto precisam de sangue nos hospitais. Tá bom, queridos? E vai ser bênção nós estamos engajados nesta mais esta ação abençoadora. Deus nos abençoe. Amém. Bate-papo e oração Betel, novos dias e horários. Neste fim de ano, dê mais sabor à vida de pessoas em situação de rua. Presenteie sua família e amigos com um panetone cheio de propósitos e ajude a transformar vidas. Faça já o seu pedido. Olá, queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Alguns dias atrás eu pedi para vocês orarem por um motivo muito especial e ao mesmo tempo muito difícil. Eu compartilhei com vocês que estava participando de um processo de sucessão pastoral em uma outra igreja. E conforme disse naquela ocasião, nos próximos dias aconteceria o desfecho desse processo, quando aquela igreja realizaria sua assembleia extraordinária para convite ou não a mim e minha família para nos transferirmos para essa igreja. Bem, isso já aconteceu no último domingo, no dia 22. E eu, Nívia e nossos filhos tomamos a decisão de aceitar o convite da primeira Igreja Batista em Florianópolis para sermos a família pastoral que estará liderando aquela igreja daqui para frente. Nós temos muita gratidão a Deus pelos mais de 14 anos que passamos aqui. Foi uma decisão muito difícil para nós, porque nós amamos vocês, temos uma história de alegrias, tristezas, vitórias, lutas. E essa história é uma história que envolve a gente e que nos deixa extremamente ligados a vocês. Mas antes de estarmos ligados a vocês, nós somos servos do Senhor Jesus. E quem dirige a nossa vida é Jesus. Jesus dirige não só a minha família, Ele dirige a igreja. Ele dirige não só a mim como pastor, mas Ele dirige também outras realidades espirituais que a gente chama de reino de Deus. E desse reino participam a Igreja Betel, a PIB de Florianópolis. E nesse tempo, o Senhor Jesus, Ele resolveu nos tirar daqui e nos levar para lá. Assim sendo, queridos, nós estamos iniciando agora um processo de transição. No mês de dezembro, deveremos nos despedir de vocês. E por conta da pandemia, é quase certo que essa despedida será virtual, porque infelizmente não podemos abraçar vocês, estar com vocês. Mas quem sabe, depois que passar a pandemia, nós podemos nos reencontrar e dar o beijo e abraço que nesse momento a gente não pode compartilhar. De qualquer forma, eu gostaria que vocês soubessem do quanto nós amamos vocês e do quanto sentiremos falta de vocês, saibam disso. Mas talvez a maior prova de amor que nós podemos dar à Igreja Batista Betel é obedecer
à ordem do dono da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Quero mais uma vez reafirmar aqui que a nossa saída, ela não se deve a qualquer outro motivo. Esse possivelmente tem sido o período mais gostoso que a gente tem vivido juntos. Período em que alcançamos tantas vitórias, realizamos como igreja tantas coisas, período de crescimento da igreja. E talvez esse seja de fato o período que Deus escolheu para que a nossa saída se desse num momento em que a igreja está fortalecida, a igreja está viva e atuante, servindo ao Senhor Jesus. Eu quero agradecer ao Conselho Gestor da Igreja Batista Betel, que andou com a gente, que se interessou pela nossa vida, pela nossa família. Eu não posso em algum momento deixar de agradecer a esses irmãos valorosos que acompanharam a gente de pertinho nesse período. E eles agora, como governança espiritual e liderança espiritual da igreja, vão assumir a Igreja de Jesus, que é chamada aqui de Igreja Batista Betel. Também quero agradecer aos meus parceiros, meus colegas, a equipe pastoral. Gente que eu aprendi a amar, equipe com quem tenho andado junto, alguns há vários anos, outros há pouco tempo, mas são amigos do meu coração. E eu sei que eles nesse momento também terão um lugar todo especial na vida da igreja. Estarão junto ao Conselho Gestor, pastoreando os corações e as vidas que o Senhor Jesus tem aqui no bairro de Santana, em várias partes de São Paulo e até em outros municípios, e todos que fazem parte da grande família Igreja Batista Betel. Nos próximos dias, tanto eu como o Conselho Gestor da Igreja, daremos algumas informações sobre como será a transição, como será esse processo de saída, mas para que você não fique ansioso e não se perca nas suas emoções, eu quero então declarar aqui a decisão que foi tomada e mais uma vez dizer que eu, a Nívia, nossos filhos, amamos vocês em Cristo Jesus. Um pedacinho de nós vai ficar aqui, porque o Guilherme Júnior, pelo menos nesse primeiro momento, ele não nos acompanhará. Então, por certo, teremos motivo de sobra para vir a São Paulo, e quando viemos visitar o nosso filho, possivelmente visitaremos vocês também. Que Deus abençoe muito cada um de vocês e que nesse momento todos busquemos, através do Espírito Santo de Deus, a direção para o futuro da Igreja Batista Betel. Uma coisa eu estou seguro, esse futuro será abençoador, porque Deus não faz nada pela metade. Ainda que para nós seja um desafio mudar de cidade, mudar de estado, deixar vocês, nossos irmãos, nossos amigos, deixar nossos familiares, deixar nosso filho, ainda que isso seja difícil para nós, nós sabemos que sempre a vontade do Senhor é o melhor para todo mundo. E é com essa certeza que eu comunico então a nossa decisão diante de Deus de deixar a Igreja Batista Betel e assumir o pastorado da primeira Igreja Batista de Florianópolis. Deixo a vocês um beijo no coração de cada um e estou em oração, a Nívia também,
para que o Espírito Santo de Deus conforte, anime e dê aquilo que nós mais precisamos nesse momento, que é o discernimento espiritual, para entendermos esse movimento de Deus. Nós já entendemos a nossa parte nesse movimento, mas por certo existe agora um outro lado, que é o mover de Deus na Igreja Batista Betel e no que Ele deseja realizar. Muito obrigado por tudo, por cada dia vivido aqui. E saibam, nós nunca nos esqueceremos de vocês. Vocês moram e morarão no nosso coração. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe poderosamente essa maravilhosa igreja, a Igreja Batista Betel. Este é o momento em que tiramos para dedicar nossos dízimos e ofertas ao nosso Senhor. Na verdade, Ele já tem nos dado muito além daquilo que precisamos. E Deus tem sido tão fiel conosco. Mesmo numa pandemia como essa, a nossa igreja tem tido recursos para continuar abençoando pessoas. Temos visto tantas famílias sendo abençoadas com recursos que têm vindo de você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo. O que Deus nos ensina na palavra dele é que devemos dar com alegria. Por isso, se nesse momento você se sente incomodado com esse gesto, por favor, não faça. Mas se você tem alegria no Senhor de contribuir, de na verdade devolver a Ele aquilo que Ele tem te dado, uma parte, faça com alegria e com teu coração alegre. Louve ao Senhor, glorifique a Ele através da sua oferta. Amém? Vamos cantar. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. O nome do Senhor está acima de tudo. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Santo,
amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. O amor que transforma o Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Pai querido, Pai amado, Deus de toda honra, Deus de toda glória, te agradecemos, Senhor, por este momento de comunhão. E teus filhos, Senhor, podem, Senhor, ajoelhar diante de ti, Senhor, exaltar o teu nome, agradecer por tudo aquilo que tem feito pelo teu povo, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que tem nos concedido, por pegar em nossas mãos, Senhor, e seguir conosco, ó Pai. Te agradecemos pelo teu amor e pelo teu cuidado, ó Deus. Entregamos as nossas vidas, Senhor, em tuas mãos. Amém, meu Pai.
Olá, meus queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. O mês de novembro está acabando, esse é o último culto de novembro e, portanto, a última mensagem de novembro. Nós passamos um mês conversando sobre seguir a Jesus, sobre ser discípulo de Jesus. E hoje, nesse culto, não será diferente. Nós vamos novamente olhar para a figura do discípulo e olhar também para o relacionamento que o discípulo tem com Jesus. E, na verdade, nessa mensagem especial, nós estaremos desenvolvendo um olhar para esse vínculo entre o discípulo e Jesus. Nós vamos conversar sobre vivenciar uma fé relacional. Seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus, é vivenciar a fé de uma maneira relacional. Antes de ler o texto, e se você quiser já se adiantar, nós vamos ler o capítulo 24 de Lucas. Eu preciso instigar você a pensar um pouco sobre a sua fé e sobre a maneira como você desenvolve a sua espiritualidade. Existem várias formas de desenvolvermos a nossa espiritualidade, existem várias maneiras de interpretar o fenômeno que chamamos por fé. Algumas pessoas dirão e interpretarão a fé como sendo um conjunto de práticas religiosas. Essa é uma maneira de compreender a religiosidade. E é uma maneira muito comum, porque esse foi possivelmente um método que nos ensinaram da forma mais prática possível. Quando disseram a nós que participar de um culto tinha a ver com o desenvolvimento da nossa fé, ou com a experiência da nossa fé, nós associamos então um período de 1 hora e meia, como sendo algo que expressa ou mesmo que significa algo relativo à nossa fé. Ao nos sentarmos num banco de igreja, por exemplo, nós nos sentimos ali desenvolvendo a nossa espiritualidade. Quando disseram a nós que ler a Bíblia era um fenômeno da nossa fé, nós associamos a leitura a uma experiência de espiritualidade, a uma experiência religiosa. Enfim, ir a lugares, cantar determinadas coisas, ler o texto sagrado, no passado vestir determinadas roupas, tudo isso foi compreendido como fé, como desenvolvimento da espiritualidade. E talvez seja esse exatamente o seu olhar sobre a fé. Eu não tenho dúvida de que muitas pessoas pensam dessa forma. E é por isso que quando nós falamos, por exemplo, que vamos apresentar Jesus a alguém, essas pessoas dizem, não, mas eu não quero ir na sua igreja. Ou, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Porque é uma associação direta. Você fala a palavra fé e as pessoas já pensam em práticas, em verdadeiros rituais. E dependendo da formação religiosa dessas pessoas, isso será ainda mais nítido.
Bem, hoje eu quero que você desenvolva um olhar diferente sobre a fé, e sobre a espiritualidade, e sobre o seguir Jesus. Eu quero que você olhe para a fé como sendo um fenômeno de relacionamento pessoal entre você e o Senhor Jesus. Eu quero hoje que você pense na espiritualidade através do relacionamento pessoal entre você e o Senhor Jesus. E para tanto, nós vamos ler um texto que fala sobre 2 seguidores de Jesus, 2 discípulos de Jesus. E é um dos poucos textos que narram o que aconteceu depois da ascensão de Jesus. O Evangelho de Lucas é o mais detalhado, é o que traz mais informações sobre esse tempo curto entre a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus. Em vez de ler o texto todo, eu lerei alguns versos e os comentarei e seguirei em frente, mas eu quero que você imagine comigo a cena. Nós temos 2 pessoas caminhando, elas estão se dirigindo à sua cidade, elas vêm de Jerusalém e elas estão muito tristes, porque elas ficaram sabendo que o Senhor delas, que o mestre delas, havia morrido. E havia morrido de uma forma terrível, morrido crucificado. Bom, você já sabe de quem eu estou falando. Estou falando de Jesus. O texto diz, em Lucas 24, verso 13, naquele mesmo dia, e se você retornar para a página anterior ou rodar a tela um pouquinho, você verá que é o dia da ressurreição. No dia da ressurreição, naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus, 2 discípulos de Jesus, caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. 2 homens conversando. 2 homens falando sobre os últimos fatos. No caso, o assunto do momento era a crucificação de Jesus. Bem, enquanto conversavam, diz o verso 15, e discutiam. Veja que não era apenas uma conversa. Eles trocavam ideias. Possivelmente perguntavam ao outro, mas por quê? Tinha que ser dessa forma. Mas como nós vamos ficar agora? Isso está certo, está errado. Enquanto discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. E aqui eu faço o primeiro destaque da fé relacional. Irmãos, Jesus, ele resolveu desenvolver um relacionamento com a humanidade. A opção de Jesus foi muito mais do que ensinar. Ele resolveu andar junto. Ele resolveu sentar à mesa. Ele resolveu chorar junto. Ele resolveu tocar. A fé que nós encontramos nos evangelhos não é aquela fé de quem recebe um código legal, mas é a fé de quem se relaciona com Jesus. E isso faz uma diferença enorme.
Porque o que vemos nos evangelhos não é apenas um monte de ordens dadas por Jesus, mas o que nós lemos aqui é a história de Jesus entre nós. É a história de um Jesus que se relaciona. E nesse texto, mais uma vez, ele nos ensina sobre relacionamento, quando o texto deixa claro que Jesus se aproxima e começa a andar com. O relacionamento é isso. É andar com. O relacionamento é se aproximar. É começar diálogo. É andar com. Na versão de Mateus, a despedida de Jesus, a ascensão de Jesus, ela se dá com uma frase que eu acho linda. Jesus olha para aqueles homens com quem andou por 3 anos e declara: eu estarei com vocês. Eu continuarei andando com vocês. Nós continuaremos a ter um relacionamento. Ah, meu querido, ser discípulo de Jesus, ser um seguidor de Jesus, é andar com Jesus. É mais do que aprender alguns versos decorados. É mais do que saber cantar algumas dezenas de músicas. É mais do que participar de 1, 2 ou 3 cultos por semana. É mais até do que ler a Bíblia para cumprir um planejamento de leitura. Ser discípulo de Jesus é andar com Jesus. Ser um seguidor de Jesus é andar com Jesus. E quem toma essa iniciativa nem somos nós, é Jesus. É Jesus quem se aproxima daqueles 2 discípulos. É Jesus quem se aproxima de mim, se aproxima de você. É Jesus quem vem para o nosso caminho e começa a dialogar com a gente. O texto agora diz, verso 17, Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. E aí, do verso 19 até o verso 24, aqueles 2 discípulos narram que Jesus morreu crucificado, narram que algumas mulheres disseram que ele havia ressuscitado. Mas o interessante nesse texto é como Jesus começa a conversa com eles. Primeiro, ele anda com eles. Mas segundo, Jesus puxa papo. Ele conversa. Ele faz perguntas. Não é a primeira vez que Jesus fez perguntas. Nós temos vários momentos em que Jesus faz perguntas do tipo: o que vocês acham? O que vocês pensam? O que vocês querem? Ora, Jesus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que pensamos, ele sabe o que queremos. Mas perguntar é próprio dos relacionamentos. Principalmente perguntas pessoais. Porque quando você pergunta, você mostra interesse. Você mostra que quer que o outro compartilhe, que o outro se abra, que o outro exponha a sua opinião.
Jesus, Ele nos faz perguntas hoje também, para mostrar o mesmo interesse. Através do Espírito Santo que em nós habita, quantas vezes nós percebemos que Jesus, interessado por nós, Ele começa uma conversa. Uma conversa que tem conteúdo na palavra, mas também tem conteúdo nas nossas queixas, nas nossas perturbações que se transformam, às vezes até em frases mal criadas, nas nossas lágrimas. Quantas e quantas vezes você se abriu com Jesus e você falou: Jesus, eu estou sentindo isso, eu estou chateado com aquilo, eu estou bravo com aquilo outro, eu não aguento mais tal coisa, o que eu vou fazer da minha vida, como será o meu futuro? Você nem percebe, mas na verdade quem começou essa conversa foi Jesus. Porque Jesus quer conversar. Jesus quer manter diálogo. É Jesus quem pergunta. É Jesus quem nos incentiva a abrirmos o nosso coração. Ele nos incentiva a colocarmos para fora a nossa dor. Isso mostra mais uma vez que Jesus quer se relacionar conosco. Porque quando nós nos abrimos, quando nós falamos, quando nós colocamos para fora aquilo que está guardado ali no nosso íntimo, nós estamos nos relacionando, nós estamos nos abrindo, nós estamos estabelecendo uma ligação pessoal. Jesus, Ele chega e Ele anda conosco, mas Ele também estabelece esse diálogo, essa conversa. Mas o texto continua. E no verso 25, Jesus agora vai responder. Primeiro Ele ouviu, agora Ele fala. E tem um detalhe lindo aqui. Jesus mostra não um respeito humano, mas Ele desenvolve aqui um dos atributos, que é a misericórdia. Jesus, que é o Deus Filho que se fez homem, Ele mostra misericórdia nos permitindo falar, nos permitindo expor o nosso pensamento, por mais equivocado que seja. A nossa dor, por mais infundada que seja. E aí, depois de ouvir, Ele fala. E Ele diz, verso 25, como vocês são tolos. Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Bom, qual seria a sua resposta se você estivesse ali no lugar de Jesus? Você perderia a paciência? Você brigaria? Você diria: será que vocês não estão percebendo que sou eu aqui? O que você diria? Como seria o seu comportamento? O comportamento de Jesus é um comportamento amoroso. Ele explica, Ele dialoga, Ele mostra. Segundo o texto, Ele começa lá nos escritos de Moisés e dos profetas, e Ele vai explicando. Bom, eles andaram 11 quilômetros, numa caminhada média, com uma velocidade aí média,
11 quilômetros serão percorridos em mais de 1 hora, 2 horas talvez. É tempo para explicar. Eu tento imaginar a conversa. Tento imaginar Jesus dizendo a eles: olha, vocês não perceberam que isso tinha que acontecer mesmo? E Jesus vai acalentando o coração deles, vai incentivando, vai animando. Jesus vai estabelecendo um relacionamento ainda mais íntimo, mais pessoal. Muitos de nós temos dificuldade em nos relacionarmos com algumas pessoas porque elas são estúpidas, são grosseiras, ou são indiferentes, ou pouco se importam com a nossa dor. Há pessoas que, tendo ouvido um relato, elas ou ficam em silêncio, ou elas grosseiramente respondem alguma coisa do tipo: mas você não sabe que tinha que ser assim e está acabado. Jesus não, ele vai explicando, ele vai dialogando, ele vai falando, porque ele quer ganhar aqueles corações. Ele quer que haja ali um respeito mútuo, uma construção linda de relacionamento. E aí o texto diz que, aproximando-se de Emaús, que é o destino, no verso 28, Jesus fez com que seguiria a viagem. Quem sabe ele disse: bom pessoal, eu vou seguir, tchau, foi um prazer conversar com vocês. Mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Bom, tem um aspecto cultural aqui. De fato, um visitante, ele era convidado a pernoitar, porque as estradas eram muito perigosas à noite. E tem isso da cultura aqui. Mas tem um outro elemento aqui. É a vontade de ter Jesus por perto. É a vontade de continuar a conversa. É a vontade talvez até de apresentar Jesus para a família. Olha quem nós conhecemos aqui. Olha que pessoa incrível. Olha como ela se importou conosco, como ela explicou algo que nos fez diferença. E aí o texto diz assim, que Jesus foi para casa com eles, e quando estavam à mesa, verso 30, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E nesse momento, ele desapareceu. Foi à mesa que aqueles homens perceberam que o viajante desconhecido era, na verdade, o Senhor Jesus. Foi numa das ocasiões de maior intimidade que uma família podia ter na época, que era fazer uma refeição à mesa. Foi naquele momento de intimidade que eles perceberam que ali com eles estava o Senhor Jesus. Foi numa situação de relacionamento pessoal, que eles entenderam que Jesus estava ali. É uma pena, meus irmãos queridos, que Jesus agora só seja conhecido em sala de aula, só seja conhecido em culto, só seja conhecido quando se lê um livro evangélico. É uma pena que as pessoas não percebam Jesus em suas casas, não percebam Jesus na sua caminhada diária, não percebam Jesus por perto, porque Ele está perto. Ele se aproxima de nós, Ele conversa com a gente, Ele nos ouve. E Ele entra no nosso lar, se assim desejarmos.
Jesus quer fazer parte da nossa vida. E ser discípulo é isso. É ter Jesus na vida e não em práticas religiosas. Ser discípulo de Jesus é conviver com Jesus dia a dia. E não conviver com Jesus através de algumas práticas religiosas, que em geral acontecem durante, no máximo, algumas horas. Jesus quer entrar na sua casa, quer entrar na minha. Ele quer entrar no meu escritório e no seu. Ele quer entrar no mesmo vagão de metrô. Ele quer fazer a corrida na Avenida Brasleme. Ele quer jogar uma partida de futebol com você. Ele quer estar perto. Porque Jesus, Ele quer relacionamento. Agora, se você pensa que Jesus é só um objeto de estudo, se você pensa que Jesus é só aquele que abençoa, mas não quer fazer parte da vida, deixe-me ser muito sincero com você, você entendeu tudo errado na sua espiritualidade, na sua religiosidade. Você não percebeu o mais fascinante da palavra de Deus, que é a possibilidade de nos relacionarmos pessoalmente com o Senhor Jesus. Meu querido amigo e irmão, Jesus quer andar com você. Jesus quer dialogar com você. Jesus quer fazer parte da sua história, da sua mesa, da sua casa. Jesus quer ministrar ao seu coração. Jesus quer se relacionar. Porque assim é a fé cristã. É relacionamento. A fé cristã não é academicismo. A fé cristã não é uma experiência que nem pode ser compreendida à luz da racionalidade. A vida cristã é relacionamento com Jesus. A vida cristã é partilha com Jesus. A vida cristã é Jesus na vida, é Jesus na casa, é Jesus onde eu estou, é Jesus no meu coração. Jesus desaparece, diz o verso. Seria muito bacana nós continuarmos a leitura, mas você pode continuar aí na sua casa e ler o desfecho dessa história. O que eu quero deixar aqui bem claro é que Jesus termina o seu ministério da mesma forma como começou, se relacionando com pessoas. E hoje, Ele quer se relacionar com você, comigo. O plano é o mesmo. Ele quer andar conosco. A minha pergunta a você hoje é: qual é a sua visão da fé em Jesus? É a visão de fazer coisas? De participar de eventos? Ou é a visão de viver com Jesus? De se relacionar com o Senhor Jesus Cristo? Há muitas histórias lindas sobre relacionamentos, não é? Histórias de relacionamentos improváveis, história de relacionamentos que marcaram a vida de pessoas. De vez em quando eu gosto de ler biografias, porque a gente aprende muito, né? Lendo a história de pessoas. Eu gosto de biografias missionárias, de pastores, também de homens que marcaram a história. E o que eu sempre percebo é que os grandes personagens nunca andaram sozinhos.
eles se tornaram grandes porque foram acompanhados por pessoas, porque tiveram na sua caminhada de vida relacionamentos que fizeram a diferença. E Jesus é esse relacionamento que faz a diferença. Não é um, porque não há outro relacionamento igual, então não dá para comparar. Mas ele é o relacionamento que faz a diferença. Relacionar-se com Jesus, andar com Jesus, dialogar com Jesus, trazer Jesus para a vida, é experimentar um relacionamento transformador. E é isso que eu preciso. É isso que você precisa. Nós não precisamos de mais atividades, nós precisamos é de mais relacionamento. Nós não precisamos de mais coisas, nós precisamos mais é de Jesus. Nós não precisamos tanto de um aparato para manter a nossa fé. O que nós precisamos é do relacionamento com Jesus para manter e crescer na nossa fé. O meu desafio hoje é você. Ande com Jesus. Meu desafio, abra o coração a Jesus. Meu desafio, experimente esse relacionamento maravilhoso que só pode ter aquele que traz Jesus para a vida e que permite que algo incrível aconteça. Em pleno século 21, caminhar com Jesus como aqueles 2 homens do primeiro século caminharam. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, porque em pleno século 21, nós podemos caminhar com Jesus, podemos nos relacionar com Jesus. Eu te agradeço porque Jesus, ele vem para o nosso caminho e começa a caminhar conosco e muda a nossa história. Ó Deus, eu peço que cada pessoa que está participando deste culto, ouvindo essa mensagem, que cada um tenha essa experiência tão maravilhosa de se relacionar com Jesus, de viver com Jesus, de experimentar esse relacionamento intenso, real, nítido com o Senhor Jesus. Ó meu Deus, talvez haja alguém participando desse culto que sempre olhou para Jesus pelo viés de atividades de religiosidade humana. Ó Deus, que haja uma mudança agora e que essa mesma pessoa olhe para Jesus pelo relacionamento e que ela tenha o desejo sincero de viver com, de andar com Jesus. Pai, obrigado, porque mesmo sem merecermos, Jesus chegou na nossa história. E Ele não apenas chegou, Ele transformou a nossa história. Louvado seja o nome de Jesus e louvado seja o Teu nome. Receba, ó Deus, a nossa gratidão e nos ajude a caminhar, a viver como o Senhor Jesus. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, que durante essa semana você caminhe com Jesus e que diariamente você experimente esse relacionamento maravilhoso com o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Deus te abençoe. Recebi um novo coração do Pai.
amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo a verdade, o grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Ao final deste culto, quero destacar com vocês as nossas tarefas da semana, que são atividades que nos são propostas para vivermos o discipulado dia a dia como igreja do Senhor, igreja multiplicadora de discípulos de Jesus. Quero lembrar para você a nossa visão, que é ser uma igreja multiplicadora de discípulos de Jesus Cristo. Não esqueça isso. Essa é a nossa visão. É aquilo que nós queremos ser em breve. Uma igreja multiplicadora de discípulos de Jesus Cristo. A nossa oração é que todas as nossas ações tenham como objetivo final seguir a Jesus Cristo. Ore por isso, para que nada perturbe a sua missão, o cumprimento da sua missão como discípulo de Jesus, para que você viva integralmente o seguir a Jesus. E temos também um verso bíblico para a nossa inspiração durante a semana, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Por isso faz todo sentido nós orarmos e intercedermos uns pelos outros, para que as nossas ações tenham o objetivo final de seguir a Jesus. Ore por isso, se inspire na palavra de Deus e também ore com mais uma pessoa do seu cartão de oração, vivendo o discipulado cristão. São muitas tarefas e que nós possamos testemunhar que nós somos filhos do Deus vivo, discípulos de Jesus Cristo. Uma boa semana para você, que Deus nos abençoe. Até mais, Betel!